Hoje, sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 32, 33, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz: O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Mas os desígnios do Senhor são para sempre. Este salmo é um salmo sapiencial. O que é um salmo sapiencial? É um salmo que medita sobre a realidade da vida, na perspectiva da vontade de Deus, os mandamentos. E neste salmo hoje vai existir uma reflexão entre os projetos humanos e os desígnios de Deus. A diferença entre um e outro. Por melhor que possamos planejar o nosso futuro, nós sempre falhamos por duas coisas fundamentais. Logo de início, é muito limitada a nossa possibilidade de acerto, primeiro porque nós não conhecemos o coração das outras pessoas que estão envolvidas em tudo que nós projetamos. E segundo, nós não conhecemos o futuro. Sem esses dois elementos, todo e qualquer planejamento, o melhor que você possa fazer, ele, vamos dizer assim, é como se você fosse caminhar sem os olhos e sem a audição. É muito difícil, né? Até seguir, você vai seguindo as apalpadelas, né? Tentando buscar um caminho. Mesmo que o caminho certo esteja na nossa frente, a gente não consegue ver. Muitas vezes estamos diante dele e nós não vemos, não conseguimos também ouvir. É muito limitado realmente buscar. Os nossos projetos são feitos às apalpadelas. Mas isso não significa que nós não devemos fazer os nossos projetos. Todos nós temos, até porque para realizar uma viagem, para realizar uma empresa, realizar qualquer coisa na vida, você tem que ter um planejamento. Sem isso, não é possível nem tateando chegar. Mas devemos, no final de cada um desses projetos, nos colocar nas mãos de Deus. O que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque os desígnios do Senhor são perfeitos, são justos, são corretos, nos levam à nossa salvação, à nossa felicidade. Por isso, no dia de hoje, coloque o seu destino nas mãos de Deus. Ao terminar, ao projetar qualquer coisa, faça sempre esta oração final: Senhor, se isto for para o meu bem, para a minha salvação, que isto se realize. Se não for, que não se realize. E assim, há um encontro autêntico entre os nossos projetos e os desígnios amorosos e poderosos de Deus. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo 32, 33, que diz: O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Amém.